Seja muito bem-vindo ao canal Eu Sou Esmeraldino, o canal feito de torcedor para torcedor. Então, estou aqui hoje com os meus amigos para um assunto muito interessante. Pela segunda vez participando aqui com a gente, o vídeo dele que foi um sucesso. Inclusive, pode verificar no card aqui em cima, nosso amigo Jean Lopes, para falar, inclusive, de novos projetos. Boa noite, Jean. Boa noite, Cássio. Mais uma vez participando aqui do canal Eu Sou Esmeraldino e pela primeira vez com o Iris, quero saudar também o Iris, você e, é claro, quem nos assiste, o torcedor do Goiás Esporte Clube, que é o público maior de vocês aqui no canal, né, Cássio? Isso. E comigo aqui também o Iris Crovinel, está inspirado, fez um vídeo bem legal com o Ricardo Lima, você não pode deixar de conferir, vou deixar também no card aqui em cima. Boa noite, Iris. Boa noite, Cássio Ricardo. Novamente é um prazer, uma honra dividir esse espaço aqui com você. E hoje, de maneira muito especial, tendo com a gente aqui o grande comunicador, o homem da imprensa goiana, Jean Lopes. Boa noite, Jean. Boa noite, Cássio Ricardo. Ô, Jean, conta pra gente qual que é esse novo projeto aí. Eu pude ver ali na Band, né? Você e o Nivaldo Carvalho ali, inclusive apelidou você carinhosamente Santa Claus, né? Você tem um apelido carinhoso ali do Nivaldo Carvalho. E conta pra gente um pouco desse novo projeto, como que a galera vai poder acompanhar você. Você está firme e forte aí no rádio para deixar a gente sempre bem informado. É verdade. Na semana passada, eu, até de uma forma surpreendente, recebi um telefonema do Nivaldo Carvalho, que é o comandante das feras do esporte, que tem a equipe que apresenta na Rádio Band News, uma grande rádio de Goiânia, de Goiás e do Brasil, né? Band News é uma rádio nacional. E ele me fez um convite para ingressar novamente nas feras do esporte, a equipe pelo qual eu atuei 3 anos. E agora estou de retorno, vou comentar lá os programas, os debates que vai ao ar todos os dias às 13 horas. Também no final da tarde, no programa Golaço Band News, e nas transmissões, né, nos jogos, nas jornadas esportivas. Então, desde ontem, desde terça-feira, dia 11 de fevereiro, eu já faço parte da equipe Band News, comandada por Nivaldo Carvalho. Muito legal. E você que já acompanha o nosso canal, vai lá dar uma força para o Jean Lopes, pela segunda vez aqui, uma pessoa extraordinária, um cara muito solícito, com certeza tem muito a contribuir, tá? E dê sua força aqui para o nosso canal também, faça sua inscrição, compartilhe o vídeo com os amigos e deixa o like. Hoje é um assunto hoje muito interessante, está batendo muito, né? Toda a imprensa tem batido muito nessa tecla nos últimos dias. Chegou a hora de uma mudança radical no Goiás. O trabalho do Jair Ventura não vem agradando, do Lucas Andrino. Inclusive, o próprio André Rodrigues aí divulgou uma informação que seria mais fácil cair o Lucas Andrino do que o Jair Ventura. Dá uma amplitude aí para esse assunto, Jean. Exato, o André Rodrigues, repórter da Band News, cobre o Goiás, sabe tudo do que acontece nos bastidores esmeraldinos. Então, se ele deu a informação, ela tem, obviamente, veracidade. Eu penso que o Goiás precisa de uma mudança radical. A começar por eliminar esse estatuto, com esses conselheiros, conselheiro que vem de fora, conselheiro que vem de dentro. Essa coisa que todo mundo já debateu muitas vezes, eu acredito que o melhor para o Goiás seja voltar ao regime anterior, de presidencialismo. Um presidente do conselho, o presidente executivo, um diretor de futebol, como são a maioria a maioria dos clubes do futebol brasileiro e até mundial. Esse formato desse novo estatuto não funcionou. Desde quando ele foi implantado, o Goiás não evoluiu em nada, pelo contrário, regrediu. Então, eliminar isso, na minha opinião, se torna essencial. Mas como eu sei que agora é difícil isso acontecer, então vamos para algo mais palpável. E o que seria mais palpável para o Goiás dar um salto de qualidade e melhorar? Trocar o seu diretor de futebol, Lucas Andrino, que não deu conta, ele não dá conta do Goiás.
E não dá conta porque ele é menor que o Goiás. O Goiás é muito grande para o Lucas. Ele veio lá do São Bernardo, né? Disse que teve um convite do Corinthians, trabalhou na base do Corinthians, mas o importante é trabalhar em clube grande, como o Goiás. Ele veio ao Goiás com a cabeça pequena, pensando pequeno. Na cabeça dele, o Goiás é muito menor do que na verdade é. E aí ele contrata jogador como se o Goiás fosse um time pequeno. O Goiás não é um time pequeno, o Goiás é um time grande. É uma força do futebol brasileiro, está passando uma má fase já há alguns anos, mas a gente não apaga uma história de 50 anos, 60 anos, 70 anos, por causa de 2, 3 anos jogando um futebol ruim. O Goiás entrou no Campeonato Brasileiro em 1973, ou seja, há 52 anos. O Goiás é muito grande para o Lucas Andrino. Tirando ele, e é óbvio, contratando novos jogadores, o diretor de futebol que chegar a contratar novos jogadores, pelo menos aí uns 4, 5, para o ataque precisa de pelo menos 3. O Goiás já vai dar um salto de qualidade, viu, Cássio? Você não tem medo, Iris, do Goiás se tornar um time que troca de dirigente é igual troca de treinador. Então, assim, a solução seria mandar o Lucas Andrino embora, começar por aí. Poderia também mandar o Jair Ventura, mas não seria apagar incêndio? E esse projeto é de longo prazo do Goiás, como que fica? Então, é assim, não deu certo, manda embora, porque tem tudo isso aí que o Jean falou. Porém, ano passado ele foi lá, trouxe alguns jogadores mais tarimbados, mais conhecidos, mais qualificados de nome, não deu certo. Esse ano ele foi lá, trouxe um caminhão de jogadores e que grande parte desses jogadores agradou a torcida, mas não vem dando certo. Então, reformulando minha pergunta de uma forma que fica boa, o Goiás está se tornando um time de apagar incêndio. A solução é essa mesmo? É só mandar embora, contratar outro e está resolvido? Ô, Cássio, assim, essa situação do Goiás é uma situação muito complicada. Isso já vem se arrastando há anos. Nós falamos aí num vídeo que nós fizemos, que está até no nosso canal aqui com o Ricardo Lima, sobre essa questão de, a partir do momento que nós perdemos o seu Ailê Pinheiro, e perdemos ele para a morte de um tempo mais próximo agora, e ele já vinha decadente, questão de saúde, já estava meio que afastado do Goiás. O Goiás vem padecendo anos a anos com isso aí. A gente contrata o diretor de futebol, traz pessoas para gerir aqui, a gerir lá, muda de nome. Eu lembro que uma vez inventaram um tal de inventar manager, aí depois volta para diretor de futebol, depois cria não sei o que mais. Aí depois nós passamos por um tal de um colegiado, não sei se vocês estão lembrados, um tal de um colegiado. Aqui não deu certo, esse dia para trás falou nisso de novo. O Goiás se perdeu no tempo. Nós temos aí pelo menos uma década e meia, podemos até falar de 2 décadas, principalmente essa última, o Goiás padecendo bastante. Nós tivemos aqui, o diretor de futebol que resolveu esse problema do Goiás, se eu não me engano, a última vez foi com o Marcelo Segurato, que hoje está no Goiânia, que montou um time. Foi um diretor de futebol que deu alguma resposta à torcida. A situação do Goiás é preocupante, o Goiás vem se arrastando. Agora, nós estamos no meio de campeonato, em plena competição, daqui a pouco nós temos o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se dá tempo de corrigir isso aí, mas alguma coisa precisa de ser feita. O Goiás precisa de encontrar o caminho de alguém que tem condição de bater na mesa, tem condição de dar um murro na mesa, tem condição de chamar para uma reunião, tentar resolver a coisa, tentar fazer o Goiás caminhar de novo. Porque o Goiás, para mim, ele está perdido, ele está à deriva. Se nós temos que mandar embora, reformular, trazer, não sei se é o momento, mas que algo precisa ser feito, precisa, porque continuar do jeito que está, não podemos continuar. Ô, Jean, me parece muito confusa essa gestão do Goiás, uma vez que assim, você tem muito claro, por exemplo, nos nossos rivais aqui, no Atlético, no Vila Nova, você sabe quem manda. Um regime um pouco parecido aí com a monarquia, por exemplo, né? Onde o poder é centralizado. No Goiás, eles chamam de gestão moderna. Há muito tempo que o poder no Goiás é descentralizado e não vem funcionando. Vocês podem falar, mas o Edminho manda em tudo, mas havia essas divisões no Goiás. Hoje, para mim, eu não sei responder. Qual que é o sistema político do Goiás? Qual que é o regime político? Quem manda no Goiás? Quem manda, segundo o estatuto que foi criado pelo Edminho Pinheiro e pelo seu primo Paulo Rogério, quem manda é o CEO do Goiás, né? Ou pelo menos deveria mandar. Mas ele é um burocrata.
Eu não conheço a vida pregressa dele, não sei se ele já chutou uma bola na vida, realmente não sei. Assim como eu não sei se o Lucas Andrino chutou uma bola na vida. Eu sei que ele estudou futebol em faculdade. E futebol você não aprende em faculdade. Não se ensina. O Pelé não aprendeu a jogar bola em faculdade. O Márcio Fleury, não sei se vocês sabem quem é, trabalhou no Goiás há muitos anos, era um descobridor de craques. Ele descobriu, entre outros, o Cacau, o Luvanor, o Zé Teodoro. E isso se aprende na beira do campo, não se aprende em faculdade. Então, o Lucas Andrino é um burocrata, assim como o CEO, assim como aqueles conselheiros lá, aquele grupo de 5 conselheiros, 3 de fora, 3 de dentro e 2 de fora. 2 de fora pediram demissão recentemente, renunciaram aos seus cargos, porque iriam mesmo ser mandados embora. Então, é muita bagunça, é um lugar que tem muito cacique para pouco índio, e não deu certo. Quando eu falei, o Iris acha que tem que tomar uma providência rápida. Eu também acho. E para mim, a providência para o Goiás voltar ao ser o que ele era, começa por voltar ao regime que era antes, que era o regime presidencialista. Mas isso demora, isso não se faz num estalar de dedos. Então, para salvar o ano de 25, eu trocaria o diretor de futebol, traria um profissional que conhece o Goiás, que conhece a grandeza do Goiás, que sabe que o Goiás sempre revelou grandes craques, que o Goiás sempre participou do Campeonato Nacional, se impondo, temido e respeitado pelos maiores times do Brasil, que o Goiás é uma camisa muito forte, que não foi campeão da Copa do Brasil porque foi assaltado contra o Flamengo, não foi campeão da Sul-Americana porque foi assaltado contra o Independiente da Argentina, né? Foi 2 vezes semifinalista da Copa do Brasil e tricampeão da Copa Centro-Oeste, numa época que participava times de Minas. Então, tudo isso o diretor de futebol precisa conhecer, saber que a base do Goiás já foi uma das melhores do Brasil. Mas aí traz um sujeito que não é goiano, não conhece a história do Goiás, é muito jovem, ele chega aqui e acha que o Goiás é um time pequeno. E o Goiás não é um time pequeno, o Goiás é um time grande, só que está adormecido, digamos assim. Hoje é assim, ó, engraçado que a gente está na mesma sintonia. Eu lembro demais do Márcio Fleury. Inclusive, hoje, durante o dia, eu pensei no Márcio Fleury, eu pensei no Jair Rabelo também. Rapaz, a situação do Goiás é tão complicada que me deu uma saudade desse povo que você nem imagina. Ô Iris, mas aí eu vou discordar de você, viu? O Jair Rabelo era boleiro, né? Ele trazia o Márcio Fleury, não, o Márcio Fleury encontrava os jogadores jovens, ele descobriu o Luvanor jogando no terrão da Vila União. Luvanor, por que eu cito o Luvanor? Porque o Luvanor é o maior jogador da história do Goiás, talvez até do futebol goiano. O Jair Rabelo, como o Zé Calazans, não sei se você lembra dele. Lembro. Trabalhou no Vila Nova, trabalhou no Goiás, mas teve uma época que ele praticamente mandava no Vila Nova. Ele mexia com os boleiros. E o Goiás não precisa de boleiro, não. O Goiás precisa de jogador. Inclusive, o Jair Rabelo, ele rodou muito no time anterior. Ele teve a oportunidade, parece que uma vez, no Vila Nova e no Goiânia. Né? O Goiás nunca teve oportunidade. Realmente, o Jair Rabelo era de boleiro. Mas manjava, né? No sentido que ele manjava muito do que fazia. Manjava, mas não é o estilo de que eu gosto, não. Eu citei o Márcio Fleury, porque o Márcio Fleury era um outro tipo de visão, assim como o Paulo Gonçalves, que foi treinador do Goiás também há muitos anos. Era uma coisa, assim, digamos, mais séria, né, de jogadores, buscava jogadores para serem profissionais mesmo, e não o famoso boleiro que fingia que jogava e o clube fingia que pagava. Sim, se a gente fosse ser saudosista aqui, vamos ser com uma coisa mais recente, né? Raimundo Queiroz. Raimundo Queiroz, Raimundo Queiroz. O Raimundo Queiroz descobriu grandes jogadores para o Goiás, montou times muito fortes para o Goiás. Teve alguns errinhos, né? Tipo o Marcelo Carioca, que ele trouxe, o cara ficou 5 anos aí, comendo e dormindo, igualzinho, parece que vai ser o Edson Carioca atual, que não é 5 anos, mas são 3 anos de contrato. Mas você falou bem, o Raimundo Queiroz, esse sim, esse foi um grande diretor do Goiás. Isso, é mera coincidência, hein? Será que é mera coincidência? 2 cariocas, né? Um Marcelo e outro Edson, pelo amor de Deus. Inclusive, esse contratão longo aí, que esse jogador aqui,
A gente nem sabe de onde vem, hein? Caramba, eu fico pensando, hein? Ô, Iris, clube de futebol, e eu vou falar especificamente do Goiás, que é o assunto aqui, não funciona com os chamados times de verão. O que é time de verão? É que se monta toda vez no início da competição, início da temporada. Esse negócio de final do ano, você monta uma barca, joga lá todo mundo e manda embora. No outro ano você contrata outra barca, nunca deu certo em lugar nenhum. Os piores momentos da história do Vila Nova, o grande rival do Goiás, foi quando ele fazia isso sistematicamente todo ano. O certo é montar uma base e trocar pontualmente. Ah, eu preciso de um ponto, vai lá e contrata. Eu preciso no meio, vai lá e contrata. Não é mandar barca embora. Por exemplo, se o Goiás tivesse mantido a base do ano passado, que terminou o Campeonato Brasileiro da Série B, tivesse mantido aquela base, dispensado os jogadores que não serviam, mas aquele time ser mantido e contratar 2, 3, 4 para poder preencher e reforçar, o Goiás estava voando nesse momento. Inclusive, essa é uma das críticas que eu tenho ao Goiás. O Goiás, ele, nesse quesito aí, ele piorou muito. Dos anos para cá, ele vem fazendo isso aí, não mantém base, desmancha o time todinho, depois tem que começar do nada. E o que é que a gente observa? O Cássio observa aí, João Lopes, é que ano após ano o Goiás faz isso e parece que vai piorando a coisa. A gente vai ficando com saudade daqueles jogadores que passaram no ano passado, até aqueles que a gente criticava. Nós que a gente criticava, a gente começa a ter saudade. Uma das críticas que eu tenho feito ao Goiás, e eu acho que a imprensa tem que bater em cima disso, é esse negócio de desmanchar o time e começar do nada. Aí fica assim, eu bato nisso sistematicamente. Eu bato, quem me acompanha, por exemplo, em 23, desculpa aí, só para não perder o foco. Em 23, eu estava comentando o Campeonato Goiano pela TPC, né, que inclusive me convidou para 24 e 25 também, mas eu, por questões pessoais, não fui. Em 23, eu fiz a mesma crítica ao Goiás, que contratou uma barca de jogadores e deu o que deu, foi rebaixado naquele ano. Essa situação começou a partir da decadência de saúde do Ailê Pinheiro. Quando o Ailê Pinheiro começou a se afastar do Goiás por questões de saúde, que o Goiás entrou nessa de contratar a barca todo ano. Eu fico pensando aqui, ó, o que acontece? Eles vêm com aquele argumento assim, ó. Ah, não, mas nós não renovamos porque pediu alto. Aí contrata aquela barca, se você for ver, gasta até mais. Eu fico pensando até que ponto é isso aí. Será que é porque não é conveniente renovar e fazer a barca? Ou será que é porque realmente o gasto é alto mesmo? Para mim, fica essa questão. Mas é uma coisa que tem que ser corrigida no Goiás. Tem que ser corrigida. Eu vou dar um exemplo de um time grande do futebol brasileiro. O Corinthians. O Corinthians, no ano passado, ele estava quase sendo rebaixado, entraram em desespero lá e fizeram um monte de contratações caras no meio do ano, aquela janela do meio do ano. O Corinthians contratou lá 6, 7, 8 jogadores. O time encaixou, alcançou uma vaga na pré-Libertadores. E esse ano, qual que é o time mais forte no momento do futebol brasileiro? Corinthians. Nesse momento, pode até ser que daqui a algum tempo não seja mais, mas nesse exato momento, o Corinthians é o time mais forte do futebol brasileiro. Por quê? Porque não contratou ninguém esse ano, já veio com um time montado no ano passado. Aquela aproveitada do Corinthians naquela segunda janela mudou a realidade do time. Manter, aí é um belo exemplo. Exatamente. Mas vamos lá. Só para a gente voltar ao foco aqui do nosso debate hoje, que é o Lucas Andrino e o Jair Ventura, né? Então, acho que o Jean falou um pouco aí do Lucas Andrino, mas muito eu escutei, muita gente escuta aí nos grupos de torcedores, dos seus próprios colegas, Jean, que já deu para o Jair Ventura, que chega, não dá mais. Quando é que a gente chega à conclusão que um trabalho já deu errado? Por exemplo, o Goiás está disputando o Campeonato Goiano. É preciso perder o campeonato para saber que o projeto deu errado, ou vencer para saber que deu certo. Até quando? Quando que é o momento que a gente identifica? Não dá mais para o Jair Ventura. Inclusive, Jean, você pediu para ele definir o 11 titular. Ele definiu o 11 titular e está dando muito ruim. A impressão que se tem é que os jogadores reservas são melhores. Ele definiu o 11 e não está dando certo, Jean. Quantas partidas ele jogou com esse 11? Não, ele jogar o mesmo time, os 11, provavelmente não aconteceu, mas ele tem uma base ali que ele está sempre utilizando, que é o Tadeu, né? O William Lepo, o Messias, o Lucas Ribeiro, o DG, Marcão, Rafael Gava, Regis,
O ataque é que ele varia um pouquinho, mas geralmente é o Arthur Kaique, o Facundo Barceló e o Carioca. De vez em quando eu troco o É. Arthur Kaique aí por algum outro jogador. O Pedrinho entrou titular no último jogo contra o Atlético. O lateral esquerdo ele não definiu, né? Ele estava jogando com o Lucas no último jogo, parece que o Lucas estava meio sentindo, ele entrou com o DG. Ele não definiu o 11 dele. O que eu pedi naquela ocasião foi que ele definisse o 11 e desse sequência. Ele não fez isso. Ele está mexendo menos, é verdade, porque antes ele estava mexendo 5, 6 peças por partida, né? 4, 5, 6 peças por partida. Agora ele está mexendo 2, 3. E eu não concordo. Eu sou da ideia de montar um 11 no primeiro jogo. Esse vai ser meu titular. Poupa jogar, dá sequência e ir trocando à medida que ele vai vendo que aquela peça não deu certo. O lateral esquerdo deu certo, troca só ele. No outro jogo, não deu certo o volante, troca só o volante. Porque time nenhum encaixa com tantas alterações. Time nenhum. Eu não gosto, nunca gostei do trabalho do Jair Ventura. Eu não gostei naquela primeira passagem dele no Goiás, que o Goiás, ele jogava só na retranca por uma bola. Fez uma campanha razoável no Brasileiro, jogando só no contra-ataque, fazendo gol só no contra-ataque. A passagem dele para o Atlético, na época eu estava, não sei se era no apito esportivo ou na TBC, eu fui muito crítico, aliás, até o pessoal me contestava, porque o Atlético começou a ganhar os jogos, e eu criticando o trabalho dele. Depois me deram razão. Ele foi mandado embora porque o Atlético naufragou no Campeonato Brasileiro na ocasião. E eu não gosto do trabalho dele nessa temporada pelo Goiás. Em suma, eu não gosto do trabalho do Jair Ventura. Eu não acho que ele é um grande treinador. Eu acho que ele não serve para o Goiás. Só que, para mim, o problema maior do Goiás, nesse momento, não é ele, é o Lucas Andrino. Se tiver que mandar os dois embora, que mande. Mas, porque você até citou a questão do André Rodrigues, que deu a notícia que o Jair está sendo intocável, né? Que se tiver que mandar embora, vai ser o Lucas Andrino. Foi isso que você me falou? Foi. Então, por isso que eu foquei no Lucas Andrino. Se tiver que mandar só um embora, para mim, é o Lucas Andrino, que é quem faz um mau trabalho, porque o diretor de futebol que contrata 12 jogadores, nenhum deles à altura do Goiás, nenhum, nem mesmo o Juninho, que chegou aqui com status de craque, porque foi teve uma carreira muito boa lá no América Mineiro, mas jogar no América Mineiro para 1.000 pessoas é uma coisa, jogar para o Goiás no Serra Dourada para 30 mil pessoas é outra. São duas camisas muito diferentes. A do Goiás é muito mais pesada. Então, nenhum dos 12 jogadores que o Goiás contratou nesta temporada, na minha opinião, não serve para o Goiás, porque não está à altura do Goiás. O Goiás é maior que todos eles. Tá certo, mas não dá para negar que o trabalho dele foi eficiente. Eu vou discordar de você num ponto, mas ele jogou só de forma reativa, em contra-ataque, em bola alçada na área. Tudo bem, isso é uma coisa, mas o time do Goiás não colaborava naquela época para você fazer algo diferente. O melhor jogador do Goiás naquela ocasião ali provavelmente era o da Belmonte, que é um jogador muito O Pedro comum. Raul foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. Sim, sim, Né? sim. Tudo bem. Agora, Cássio, se você se contenta em ver seu time jogando na retranca por uma bola, eu não me contento com o meu jogando assim. E principalmente, se fosse eu, torcedor do Goiás, eu não me contentaria em ver o Goiás, que sempre massacrou seus adversários jogando aqui em Goiânia, principalmente no Serra Dourada, jogando na retranca com um time pequeno, pequenininho mesmo, que era o caso do Goiás na ocasião que ele foi dirigido pelo Jair Ventura na primeira passagem dele. Mas tem que ter elenco, Jean. Hoje o Goiás é muito menor do que foi um dia. É menor pela mentalidade, não pelo verdadeiro tamanho do Goiás. Ou você acha que se no ano passado contratou quantos jogadores? Foram 14 no ano passado, você lembra? Não lembro Eu a sei que quantidade, foi muito a jogador. barca do ano passado foi maior que a barca desse ano, tá? Sim, sim, sim. Até porque não deu certo. O Goiânia teve que mudar tudo, montou o time ali no começo da Série B, né? Às pressas. Exato. Eu vou dar um chute aqui só para arredondar. Vamos supor que foram 16 jogadores. 16 com 12 deste ano, 28. Em vez de contratar 28, contrata 10 bons. E preenche com os jogadores que já estavam e com os jogadores da base. É assim que se monta um time de futebol.
Não é contratando e saindo aí, catando jogador para todo lado. Isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. Mas Então, a mentalidade tem que mudar, eu concordo contigo. Mas o Goiás tem que voltar a pensar grande. Quantos anos você tem, cara? Se você é jovem, né? 35. Não é tão jovem, não. Você está bem já tá meio acabado. É. Eu não sei se você viu o Goiás grande como eu vi. E aí, nós da imprensa e os torcedores do Goiás querem ver o Goiás, você quer tamanho. Não quer ver o Goiás jogando como um time pequenininho, sendo amassado por qualquer adversário, não. Mas aí, Iris, vou até puxar para você também, entra na montagem do elenco. Aí, para mim, está fora da alçada do treinador. Agora, difícil é o treinador fazer um bom trabalho com um time muito limitado. A gente pode questionar ele esse ano. E aí, eu até estender para você. Eu acho que eu sei sua opinião, mas você acha que já deu para o Jair Ventura? Quando identifica que deu certo ou não deu certo? Já é fracassado, não tem recuperação? Esses jogadores aí realmente nenhum presta? Como é que é? Ô, Cássio, eu concordo com você aí, discordo do Jean, sobre a questão do Jair Ventura. Para mim, ele é um treinador razoável, pelo que o Goiás hoje está passando de bom. O trabalho que ele fez aqui, ele foi um trabalho razoavelmente bom, porque realmente o material humano que ele tinha era muito ruim. E sem enfrentar aqueles gigantes da Série A de peito aberto, o buraco poderia ser maior. Lembrando que o objetivo do Goiás, como vem sendo ao longo dos anos, mas principalmente naquele ano, pelo time que tinha, era só se manter. Quer dizer, não tinha mais nenhuma aspiração. Para mim, o Jair Ventura ele não é um mau treinador, ele dá conta de treinar o Goiás. Para mim, assim, eu acho ele teimoso, ele tem algumas peças que deveria mexer. Esse ano eu estou achando ele esquisito, ele está escalando mal, ele está mexendo mal, ele está mexendo tirando a peça errada, colocando a peça errada, está mexendo na posição que não era para mexer, parece que está fazendo uma leitura ruim do jogo. Agora, só outra pergunta sua, a questão do timer, o tempo dele se dar mal, se dar bem, dele estar bem, ou estar ruim, dele ter que ser trocado, ou ele continuar, tudo isso aí passa pelo viés dos resultados e também aí por não dar conta de fazer esse jogador jogar, né? Só um exemplo aqui. Aquele ano que ele teve aqui na Série A, ele fez aquele monte de brucutu, dá conta de escapar, de salvar o Goiás na Série A e salvou até relativamente bem. Esse ano, com jogadores que ele mesmo indicou, que o Andrino trouxe, para mim, a culpa dos dois, ele não está conseguindo formar um 11. Ele está batendo cabeça com esse elenco. Eu não sei, para mim está acontecendo uma coisa com o Jair, as entrevistas dele está mostrando cara de insatisfeito. Lógico, tá vendo? O Estado não está vendo, não fica satisfeito. Mas parece que eu estou vendo um Jair sem reação. Chegou uma hora aqui, que eu até questionei no nosso vídeo aqui, que ele não estava aí com vontade de sair, porque o trabalho é ruim. As indicações foram ruins, o trabalho é ruim. Para mim, não está tendo coragem de mexer, está insistindo demais com quem não deve insistir. Olha, se o Jair não tomar cuidado, daqui a pouquinho, ele vai começar a ficar na corda bamba, hein? Se para mim já não tiver. Pois é, aí é até importante, se a gente está falando muito do Lucas Andino, é ter alguém no Goiás que consiga fazer um projeto a longo prazo. Isso vai incluir tudo isso que a gente estava falando aqui, a montagem do elenco, não é todo ano desmontar o elenco e montar um elenco novo, um treinador que tem uma longevidade maior, um projeto aí, de repente, das categorias de base. O Goiás não tem esse nome e não tem alguém para nomear esse cara. Hoje seria quem? Seria o presidente do Conselho Deliberativo? Quem que pode salvar o Goiás? Porque, assim, eu vejo, o Jean não vai nem gostar dessa palavra, né? Porque é errada, mas o Goiás sempre reforça para baixo. Parece que cada ano que passa, o Goiás desce um degrauzinho, aí tem um jogador que é ruim, e traz outro que é pior, e sai esse outro pior, traz outro mais ruim ainda, a ponto do Iris estar aqui pedindo desesperadamente o Vinícius no ataque do Goiás. Eu concordo, não, nisso aí eu concordo com você, Cássio. Cada ano o Goiás tem contratado jogadores. Você não me viu pedir desesperadamente, Vinícius, não? Você roubou isso? Não, você pediu no time, foi o Alex, né? Foi o Alex que falou. Ah, sim, o Alex. Eu não pedi Vinícius, não. Você tá doido, rapaz? Passa o mundo. Eu concordo, viu, Cássio, que o Goiás a cada ano vem fazendo contratações piores que a do ano anterior. Concordo com você. Quem pode mandar o Lucas Andrino embora é o CEO do Goiás. Hoje, quem manda, entre aspas, quem tem o poder da caneta é o CEO do Goiás. Mas será que ele entende futebol a ponto de fazer isso? Não sei.
Eu estava olhando aqui o Goiás de 2022, foi 2022 que ele dirigiu o Goiás, não foi? Jair Ventura, É. 2019 foi, a gente quase classificou para Libertadores, ficou em nono. 2010 a gente caiu, perdão, 2020 a gente caiu, 2021 disputou a Série B, é isso, É, 2022. 2022 foi esse, 2023 foi aquele português, e o ano passado foi o... Quem foi o ano passado? Não, porque assim, foi 2022 que eu quero citar. Por porque quê? Porque vocês esculhambaram o elite do Goiás em 2022. Eu Sim, estou olhando aqui, o Tadeu estava na melhor fase da vida dele. Foi procurado pelo Flamengo, foi procurado pelo Corinthians, vários clubes aí do top do São futebol Paulo, brasileiro quiseram contratar, São Paulo quiser contratá-lo. O Hugo, lateral esquerdo, foi para o Corinthians. O Dieguinho é muito bom jogador. Era um dos bons jogadores do ano passado que saiu, né? O Lucas Halter, zagueiro central, era do Atlético Paranaense, agora está no Botafogo, foi titular muito tempo no Botafogo. mas aquele foi muito ruim, tá, Jean? Só falando que foi muito ruim esse ano do Lucas Halter pelo Goiás. Jogou bem a outra temporada, né? Não, mas ele foi ruim por causa dele ou por causa do treinador? É isso que eu quero saber. É o Caetano estava aqui, falhava demais também. Pois é, o Caetano foi titular do Corinthians. É um jogador que o Corinthians, o ano passado, queria renovar com ele. Ele não quis renovar com o Corinthians, porque ele tem outros interesses. Eu nem sei para onde ele foi. O Marquinhos Gabriel foi lá para o Criciúma. Não jogou nada no Goiás, mas foi lá é um jogador que vinha do Corinthians, vinha do Vasco. Eu não estou falando que era um timaço, não, mas não era um time também tão ruim como é o atual. O Vinícius, que antes de contundir estava jogando bem, sim senhor. Depois ele machucou, não voltou a jogar, mas antes de machucar, ele estava muito bem, o Vinícius. Aí ele teve uma contusão séria, não deu conta de voltar mais. Pedro Raul foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, depois foi contratado pelo Vasco, agora está no Corinthians. Não era um time ruim, não. O problema chamava-se Jair Ventura, que é um treinador que só gosta de jogar no retranca, não sabe atacar. Para a Série A, na minha opinião, todos esses jogadores aí, com exceção do Tadeu, talvez o Dieguinho, o Pedro Raul, que estava muito inspirado aquele ano, todos aí eram jogadores de Série B para mim. Mas todos estão jogando, não todos, mas a maioria está jogando em time de Série A, o Cássio. O Caetano, Série A, o Hugo, lateral esquerdo, Série A, o Lucas Halter, Série A, o Pedro Raul, Série A, o Reinaldo Zagueiro, eu não sei para onde ele foi, esse eu não sei para onde ele estava no Goiás ano passado, mas a maioria desses é para compor elenco. Então, não estou dizendo que é um timaço, pelo amor de Deus, mas comparado com o Goiás desse ano e do ano passado, era muito melhor. Não, mas olha aqui, nós estamos comparando. Quando eu digo que aquele elenco não era grande coisa, é você lembrando aqui, ó, você está enfrentando um Palmeiras que tritura, um Flamengo que tritura, um São Paulo na alta, um Grêmio na alta, um Internacional na alta. Aqui para a Série A, ele era um time fraco. Agora sim, na realidade do Goiás hoje, aquele time é time para disputar acesso, é time para subir. Se a gente tem aquele time hoje aqui, ó, disputando o Campeonato Goiano, a gente não estaria perdendo para Vila Nova, perdendo para Atlético, nosso estado não estaria sendo chamado de estádio da Surrinha, casa de festa. Pode ter certeza que não, aí é nível de competição. Ué. Tudo bem, mas você falou aí de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, que são clubes riquíssimos, que hoje disputam jogador com clubes europeus. Traz jogador de fora, da Europa. Você tem que comparar o Goiás com a maioria né, com Vitória, Bahia, que agora virou SAF, está muito forte, com Fortaleza. E esses são os times que a gente tem que comparar o Goiás. E não Flamengo e Palmeiras e São Paulo, Corinthians, são times riquíssimos. Atlético Mineiro. É complicado porque é uma competição, a Série A hoje tem muito time grande, né? Assim, para times do nível do Goiás, que costumam frequentar a Série A, o Curitiba, América Mineiro, né? Agora, sim, não jogou junto com a gente, mas o Vitória, o Criciúma. Então, o Campeonato do Goiás geralmente é contra esses times aí. Quando eu digo que aquele time era um time ruim, é um time ruim para a Série A. Agora, o problema é que o nosso é um time ruim para a Série B. Né? Então, aliás, o time atual do Goiás é ruim para o maior também. O time atual do Goiás é ruim para o Campeonato Goiano, não é nem para a Série B.
Agora, veja bem, o Cássio, você pega. Como que a gente analisa um treinador? Fortaleza, se você pega a escalação do Fortaleza 3 anos atrás, você ia falar time como Osasco, isso é time de Série B. Porque não tinha nenhum jogador lá que tinha fama, que tinha nome. Depois chegou o Marinho, que eu sempre achei um jogador muito comum, que inclusive já passou pelo Goiás também. E é um time muito de jogadores desconhecidos, mas tinha um treinador grande, que pensa grande, um treinador que montou um time de futebol com as peças que ele tinha. Isso que o Jair Ventura não dá conta. O Jair Ventura poderia, com o que ele tinha em 2022, montar um time melhor do que ele montou. Esse ano, não tem como mesmo. Aí eu nem vou cobrar dele, apesar de tantos erros, mas para o campeonato goiano, ele poderia montar um time forte, sim. Ou você acha que individualmente o Goiás é inferior ao Vila Nova? Não, nem Não, o Atlético, né? Assim, o Atlético tem uma peça ou outra que são boas, né? O Shailon, o o Haldner. Atlético agora contratou alguns jogadores bons, né? Ótimo. Chegaram agora. Mas o Atlético da primeira metade do Campeonato Goiano, dessa temporada, o Goiás também não era inferior. O problema é que o Goiás não tem um treinador que dá conta de montar um time de futebol. Por quê? É inseguro, mexe mais, não conhece os jogadores que às vezes tem no elenco. Sinceramente, eu não acho que o Jair Ventura é treinador para o Goiás. Vocês dois me parece que gostam dele, tudo bem, eu respeito, mas eu não acho que ele seja treinador para o Goiás. O treinador. Para mim, sim, tipo assim, se você tem um time de ponta, eu não sei, eu falo no nível de Série B. Agora, o Jair tem muita culpa, mas muita mesmo do que está acontecendo. Jogadores aí, eu falo para você que no mínimo 70%, 80% ou mais foi ele que indicou. Aliás, até eu penso que às vezes fica naquele compromisso, eu tenho que pôr, tenho que fazer jogar, porque foi eu que indiquei. Pelo menos é o que a gente pensa. Se o Jair tem muita culpa, sim. Eu não sou a favor de demitir, hein? Mas para mim, se demitir também não seria nada demais. Não teria nada fora da justiça. Ô Iris, onde foi que o Jair Ventura fez um grande trabalho, a não ser quando ele surgiu como interino no Botafogo? Como interino, ele era auxiliar técnico lá, eu não me lembro mais de qual treinador. O treinador saiu, ele assumiu o time, o Botafogo foi bem. Aí ele foi para o Corinthians, não deu conta, depois foi para o Santos, e a partir daí a carreira dele, que estava no, digamos, segundo, terceiro degrau do futebol brasileiro, caiu lá para baixo. Ele nunca mais fez um grande trabalho na vida. Pode olhar. O meu Mas medo. vamos trabalhar o ideia aqui então. Aqui, ó. O Jair não dá conta. A tendência do Goiás é trazer a nível o Julinho Camargo. Ele conhecendo os caras. O problema está aí. Não é melhor você ter alguém que às vezes passou por um Corinthians, pelo Santos, e foi bem no Botafogo, Quem estava aí o ano passado? que vai voltar a gente lá para Julinho Camargo? Quem estava aí o ano passado? Treinador do Goiás? E foi mandado embora? Mancini. Hã? Mancini. Wagner Mancini, não é isso? Aí, plataforma, tinha plataforma primeiro, né? O Zanardi. Não, eu sei, mas eu estou falando do Wagner Mancini. Eu fiz uma pergunta com uma certa ironia. Ele pegou um time que estava mal, tirou jogadores que estavam atrapalhando, tirou 2 lá que estavam atrapalhando, o David Braz e o Thiago Galhardo. E o time voou. O final do campeonato do Goiás na Série B, ele engatou várias vitórias consecutivas, deixou de subir a Série A por causa de 3 pontos, que foram perdidos vários jogos, inclusive dentro da Serrinha, para time fraco, com o treinador anterior. Aí eles mandam ele embora e contratam o Jair Ventura. O Wagner Mancini, se estivesse no Goiás hoje, eu tenho certeza que o Goiás estaria numa situação melhor. Não, inclusive, Jean, no vídeo que eu fiz um ping-pong com o Ricardo Lima, igual eu estou fazendo com você aqui, também sobre essa questão de treinador. O Cássio vai lembrar, se quiser assistir o vídeo do Avadio que eu falei também, eu falei que fui contra você demitir o Mancini para pegar o Jair Ventura. Até porque o Mancini vinha nessa crescente, o time conseguiu 7 vitórias consecutivas. Eu acho que não classificou por 1 ponto, foi por 3, não. Faltou 1 ponto só para subir. Não, foram 3, né? Se ter desempate, eu acho que 1 daria. Será subiu com 1 ponto a mais. Então, Goiás. Pois nós podemos olhar isso aí. Eu fui contra, porque você falou um negócio aí interessante, que eu também penso.
Porque se tivesse mantido o Mancini, aí já é um debate. O Goiás estaria numa situação diferente. Para mim, se tivesse mantido o Mancini, talvez o Juninho tinha ficado, que ajudava. O próprio Baia é melhor que qualquer um. Por mais que seja um jogador limitado, é melhor que qualquer um dos nossos atacantes que estão hoje aí. Talvez ele tinha mantido essa base. O Gava talvez tinha continuado a jogar bola, sem contar que o trabalho tinha continuado aqui, ó. Ele tinha se mantido. Aí eu concordo plenamente com você. Só que aí, e você, torcedor, você concorda com o Jean, concorda com ele? Deixa aqui nos comentários, a gente quer te ouvir também, tá? Mas só para a gente encerrar aqui, o vídeo já está ficando bem longo. Vamos lá. O Wagner Mancini, ele penou para deixar o Goiás afinado aí para terminar os últimos jogos. E vamos lembrar que o Goiás também perdeu alguns jogadores ali que contribuíram bastante na Série B. Você acabou de citar um Paulo Baia, o Juninho é outro jogador também que o Goiás perdeu. Então, o problema não está nem no treinador sair, ou no jogador A ou B sair. Né? Claro, isso impacta diretamente, mas na capacidade de reposição, de contratar alguém à altura. Vamos lembrar aqui que o Wagner Mancini não é um treinador muito acima do Jair Ventura. Para mim, está no mesmo nível. Aí, se é melhor ou pior, é a opinião de cada um de Para mim, ele vocês. está acima. Para mim, ele está acima. Tudo bem, vamos Já voltar. foi campeão da Copa do Brasil, já dirigiu grandes clubes de futebol brasileiro, o Corinthians entre eles. Fez uma campanha memorável pelo Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Fez esse grande trabalho no Goiás, dadas as circunstâncias. Né? Pegou um Goiás que estava perdendo, estava mal, com um elenco fraco e fez o time voar. É um treinador, na minha opinião, viu, Cássio? Respeito a sua, mas para mim é mais treinador, sim, do que o Jair Ventura. Mas o Goiás está a conta de trazer o treinador nível do Wagner Mancini, então, Iris, o problema não foi mandar ele embora. Isso eu estou falando, né? Às vezes é quem vem, o Goiás sempre repõe para baixo. Foi o que eu disse ainda pouco atrás aí. O meu medo de demitir o Jair é vir com algo muito menor do que o Jair. Vai complicando cada vez mais a gente. Agora, se de repente tiver que demitir o Jair Ventura, e os caras pensarem grande, pensar em algo maior, beleza. Senão, é melhor deixar. Agora, assim, gente, que situação que nós chegamos, né? A gente tem que debater essa tristeza que anda o Goiás. Tomara que o próximo ano, né? Tomara que esse ano ainda traga algum relento para a gente, né? Traga algum alento para a gente, né? Jean, então vamos encerrar o vídeo aqui. Eu quero muito agradecer a sua presença de novo, sempre enriquecer o nosso canal. Você pode ter certeza que a gente vai estar sempre acompanhando seu trabalho de perto, tá? Você lá com o Nivaldo Carvalho, sempre que houver uma oportunidade, alguma informação, se vocês quiserem trazer aqui, nosso canal está de portas abertas para vocês. O torcedor, aquele vídeo que você gravou com a gente, o torcedor do Goiás, tem um carinho muito especial por você, viu, Jean? Muito obrigado, Cássio. Obrigado a você por suas palavras e obrigado pelo carinho da torcida do Goiás, que às vezes não entende as minhas críticas fortes, contundentes, porque eu vi o Goiás grande demais. Eu vi o Goiás lotar o Serra Dourada, com torcida praticamente só sua, 60, 65 mil pessoas, bater em todo mundo que vinha aqui, revelar craques e mais craques. Eu não sou saudosista, mas eu acho que dá para recuperar parte disso. O Goiás pode voltar a ser o que já foi. Por isso eu cobro muito do Goiás. Eu cobro mais do Goiás que do Vila. Por quê? Porque o Vila Nova é um time que ainda está buscando se afirmar no cenário nacional. O Goiás já era um time firme no cenário nacional e deixou de ser. Então eu cobro muito do Goiás e o torcedor esmeraldino. Não é porque eu tenho algum tipo de sentimento ruim pelo clube, não. É exatamente o contrário, porque eu sempre admirei o Goiás Esporte Clube, a sua história, a sua tradição, o seu tamanho. E agradeço, então, o carinho de vocês. A vocês, é a primeira vez que a gente faz o programa juntos, muito obrigado. É muito bom participar, vocês são muito inteligentes, entendem de futebol, e eu gosto desses programas assim, quente, que tem debate, que tem discordância. Aí eu acho que é assim que as coisas a gente chega num denominador comum. Para mim é um prazer muito grande também, já. Participar de uma bancada com você é um sonho para qualquer iniciante, né? E nós estamos nessa jornada aí, nessa busca aí de uma jornada melhor, né? E é sempre um prazer muito grande para nós. Muito obrigado. Vocês estão crescendo muito e eu estou torcendo muito por vocês. E fala a mesma coisa de você, Cássio. Se precisar, se eu puder colaborar, ajudar com o crescimento do canal,
de vocês aí, pode contar comigo. Obrigado, Jean. Um abraço, torcedor. Fica com Deus. Tchau.